Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer saber que você está aqui em nosso canal, no canal Vocacionados. Sinta-se à vontade, seja bem-vindo. A casa é sua. Aproveita, já que a casa é sua, deixa o seu curtir para eu saber que você esteve por aqui. Comente ao final do vídeo de hoje e compartilhe em suas redes sociais, porque se você gostou, você vai querer que mais pessoas conheçam um pouco mais deste conteúdo e aprendam um pouco mais da palavra de Deus. Mas deixa eu falar para você que tem feito seus pedidos de oração aqui através das nossas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram, nos comentários dos vídeos. Olha, são muitos os pedidos. Pai pedindo por filha que está enfermo, amiga pedindo por outra que está também enferma, mãe que chora porque um filho está no hospital porque foi atropelado e tantos outros pedidos que chegam. Querido amigo, querida amiga, eu tenho lido o seu pedido e eu tenho orado por ele. E eu quero também pedir, se você puder, em suas orações, lembrem de mim, da minha esposa, do meu filho. O Felipe está um pouco gripado, mas Deus está no controle. E eu quero aqui aproveitar e pedir para você, fica aí, porque agora eu vou rodar a vinheta e na sequência nós vamos estudar sobre Diná, capítulo 34 do livro do Gênesis. Não sai daí, é rapidinho. Diz a Bíblia: tendo voltado de Padã-Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Ali edificou um altar e lhe chamou El-Elohe-Israel. Gênesis 33, 18 e 20. A história contada no capítulo 34 do livro do Gênesis apresenta uma sucessão de erros que seguem sendo repetidas. E de acordo com essa cultura, quando uma mulher estava sozinha, ela era considerada como sendo fora do lugar e, portanto, uma presa fácil. Mas não devemos seguir por este caminho. Quem menos tem culpa nos acontecimentos é a jovem Diná. Estou partindo do pressuposto que você conhece o conteúdo do capítulo 34 do livro do Gênesis. Mas se você não fez o dever de casa, pare um pouco, pegue a sua Bíblia e confira o que foi que aconteceu com a única filha de Jacó e depois volte aqui. Se podemos imputar alguma culpa a Diná, seria o dela ser uma jovem e curiosa. E quem não é ou já foi movido pela curiosidade em desvendar novos horizontes? Ser curiosa não fazia dela culpada. Quem deu início à cadeia de erros foi o filho de Amor, Siquém, que era o governador daquela região que levava o seu nome, que, ao ver Diná sozinha, a violentou. A Bíblia diz que depois de violentar a jovem filha de Jacó, Siquém a amou e a tratou com ternura. Gênesis 34, 3. Mas como assim, você deve estar se perguntando? Ele foi um abusador. Sim, de fato, ele foi um verdadeiro canalha. Mas há algo que precisamos entender. Já naquele tempo, a pureza sexual não representava nada para o povo de Siquém. E a prova disso é que nem ele, nem mesmo o seu pai pareciam envergonhados ou arrependidos do mal que haviam cometido. Era nítido que os padrões sobre a pureza sexual eram diferentes para estes dois povos. O tipo de padrão que levava Siquém está se tornando cada vez mais normal no mundo em que vivemos. Somos o povo do Senhor, sua nação escolhida, seu povo santo, e os nossos padrões precisam ser diferentes. Que bom que o desprezo pela pureza sexual é coisa do passado e que hoje vivemos em uma sociedade que preza pelos bons costumes onde homens e mulheres se respeitam e esperam o momento certo, o casamento, para terem a sua primeira experiência sexual. Pena que esta não é uma afirmação verdadeira. A pureza sexual deve ser o nosso padrão e devemos educar os nossos filhos a evitarem a prática sexual antes e fora do casamento. Mas voltemos à história. O relato bíblico diz que eles, Amor e Siquém, tentaram de todas as formas convencer a Jacó a aceitar que Diná se tornasse a esposa do seu abusador. Isso está em Gênesis 34, de 8 a 12. Neste momento, é preciso fazer a seguinte pergunta: o que dizer de Jacó, que parece não ter ficado preocupado com o ocorrido? A Bíblia relata que a reação de Jacó foi o silêncio. Diz a Bíblia:
Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo, ali com os rebanhos, e por isso ele esperou calado até que eles regressassem. Gênesis 34, versículo 5. Como assim? Se ele se sentiu desprotegido para esboçar uma reação ao absurdo que havia acontecido, que enviasse então mensageiros a chamar os seus filhos de volta, que esboçasse alguma reação, que fosse consolar a sua filha, mas não ficar calado. Fica claro que Jacó estava mais preocupado em manter a harmonia com os seus vizinhos do que com a integridade de sua própria filha. E essa sua postura fica claro logo após a barbárie praticada por Levi e Simeão. Isso está em Gênesis 34, 25. E o que fizeram Levi e Simeão, irmãos de Diná? Depois que todos convenceram a Amor e Siquém que a união só seria possível se eles praticassem a circuncisão de todos os homens e meninos do seu povo, isso está em Gênesis 34, 15, 16 e 25, eles esperaram por 3 dias e foram até a cidade e mataram todos os homens. A circuncisão, você lembra? Era o sinal da aliança de Deus com Abraão e todos os seus descendentes, Gênesis 17, 10 a 14. E os filhos de Jacó a usaram como parte de um plano brutal. Aquilo que é santo não poderia ter sido usado desta maneira. E alguns tentam justificar este ato brutal dizendo que Israel recebera ordens para destruir estas tribos, o que não é verdade. E suas ações foram motivadas apenas por vingança. A Bíblia segue descrevendo o que aconteceu depois da matança do povo de Siquém e diz que os outros filhos de Jacó vieram à cidade depois de saber o que os seus irmãos haviam feito e, diz a Bíblia, saquearam a cidade onde a sua irmã tinha sido desonrada, apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Gênesis 34, 27 a 29. Que família, não? Não devemos fazer afagos quando o erro se apresenta à nossa frente, mas também não devemos agir como justiceiros. Jacó estava preocupado em viver em paz com os seus vizinhos e isso fez fechar os olhos para o mal que fizeram à sua filha. E a Bíblia diz que eu e você podemos ficar irados, mas que não devemos pecar. Diz a Bíblia, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27. Demonstrar indignação pelo pecado é o correto a se fazer, mas a vingança que os irmãos de Diná praticaram jamais deve ser aceitável ou defendida. E a Bíblia segue orientando a nossa conduta frente a estas situações quando ela afirma: não retribuam mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos 12, 17 e 18. Se essa regra tivesse sido seguida pelos filhos de Jacó, muito mal teria sido evitado. O que podemos fazer hoje para não repetirmos os exemplos de Levi e Simeão? Qual deve ser a nossa postura diante das injustiças? Pense nisso. Mas por ora, fique na graça e na paz e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web Rádio Ecoar. Deixe o seu curtir, se inscreva em nosso canal e lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.